Você pode olhar para um homem e ver apenas o que ele mostra, mas o que ele esconde pode ser algo que vai te aterrorizar. Ted Bundy era o tipo de homem que facilmente poderia passar despercebido em uma multidão. Aparência atraente, educação refinada e um charme irresistível. Ele era o tipo de homem que poderia conquistar qualquer mulher. Mas por trás dessa fachada carismática se escondia um dos serial killers mais famosos da história dos Estados Unidos. Durante os anos 1970, Ted Bundy cometeu pelo menos 30 assassinatos, embora o número real de suas vítimas possa ser muito maior. Ele atraía suas vítimas com promessas falsas de ajuda ou até mesmo fingia ser incapaz de se mover para então atacar brutalmente. E apesar de ser um assassino brutal, Bundy era incrivelmente inteligente e manipulador, o que o tornava difícil de pegar. Neste vídeo, vamos explorar a história de Ted Bundy, quem ele era, como ele operava e o que nos ensina sobre os monstros que caminham entre nós. 1. A aparência enganosa de Ted Bundy. Ted Bundy parecia o homem perfeito, bonito, educado e bem articulado. Era o tipo de pessoa que qualquer um poderia confiar sem hesitar. Ele estudava direito na Universidade de Washington e tinha uma personalidade charmosa que atraía tanto homens quanto mulheres. Muitos que o conheciam o viam como uma pessoa normal, alguém que à primeira vista não causava qualquer sensação de desconforto. No entanto, tudo isso era uma fachada. Bundy sabia como usar sua aparência e inteligência a seu favor. Ele se aproveitava de suas habilidades de comunicação para enganar suas vítimas, muitas das quais eram mulheres jovens, atraídas por seu ar de confiabilidade e boa aparência. O que tornava Ted Bundy ainda mais perigoso era a sua habilidade de manipular e controlar pessoas. Ele sabia como se comportar de maneira calma e tranquila, fazendo com que as pessoas sentissem que ele não era uma ameaça. Isso facilitava suas abordagens, seja para pedir ajuda ou até para enganar suas vítimas em momentos cruciais. Por trás dessa fachada de charme, no entanto, estava um psicopata calculista, capaz de se esconder nas sombras da sociedade, enganando todos ao seu redor. 2. Os primeiros crimes de Ted Bundy. Ted Bundy começou sua onda de crimes nos anos 1970, quando suas vítimas eram majoritariamente mulheres jovens, geralmente estudantes universitárias. Ele se aproximava delas com um sorriso encantador, fingindo ser alguém que precisava de ajuda. Muitas vezes, ele usava truques como andar com muletas ou fingir ser incapaz de mover-se para atrair as mulheres a se aproximarem dele. Sua primeira vítima conhecida foi Karen Sparks, que foi brutalmente atacada em 1974 em sua casa, em Washington. Karen foi agredida com um objeto pesado e deixou para trás ferimentos graves, mas milagrosamente sobreviveu. Mas os verdadeiros assassinatos de Bundy começaram pouco tempo depois. Ele cometeu uma série de ataques durante os anos 1974 e 1975, geralmente em áreas próximas a universidades. Seu padrão era sempre o mesmo. Ele atacava as mulheres de forma brutal. Muitas vezes as estuprava e as matava de maneiras que eram tanto violentas quanto perturbadoras. A característica mais assustadora desses crimes era a falta de motivação aparente. Bundy não roubava nada e as vítimas geralmente não tinham nenhuma conexão entre si. A única coisa em comum era o fato de serem mulheres jovens e atraentes. 3. A caçada a Ted Bundy. Durante anos, Ted Bundy conseguiu escapar da justiça, se movendo de estado para estado e deixando um rastro de corpos ao longo do caminho. Sua habilidade em evitar a captura foi notável. Ele usava diferentes disfarces e, às vezes, até trabalhava em locais relacionados à lei, como um assistente legal, o que lhe dava uma visão privilegiada dos procedimentos policiais. Bundy foi acusado de vários crimes em Utah, Colorado e Washington,
mas foi apenas em 1975 que ele foi finalmente preso. A polícia inicialmente o prendeu por suspeita de abuso de drogas e suspensão de identidade, mas logo começaram a perceber que ele estava envolvido em algo muito mais sombrio. O grande momento para os investigadores foi quando eles ligaram os pontos entre os diferentes assassinatos. Bundy tinha sido avistado perto de várias cenas de crime e evidências começaram a apontar para ele. Além disso, ele tinha um carro Volkswagen que se tornou um item crucial na investigação, já que várias testemunhas o haviam visto dirigindo perto dos locais dos assassinatos. Porém, o que realmente incriminou Ted Bundy foi o DNA. Em 1975, as técnicas de investigação forense estavam começando a se desenvolver e foi isso que finalmente ligou Ted Bundy aos crimes. 4. O julgamento de Ted Bundy. O julgamento de Ted Bundy foi um dos maiores eventos midiáticos da década de 1970. Ele foi acusado de múltiplos assassinatos, estuprar e agredir brutalmente suas vítimas. Durante o julgamento, ele se comportou de maneira arrogante e manipuladora, representando-se a si mesmo no tribunal, apesar de não ter formação jurídica. Bundy usou seu charme natural para tentar influenciar o julgamento e a opinião pública. Ele era carismático e se mostrou confiante, o que levou muitas pessoas a questionarem sua culpa. Muitas mulheres ainda o viam como um homem atraente e tentavam defendê-lo, acreditando que ele era inocente. No entanto, a evidência contra ele foi irrefutável. Bundy foi condenado por pelo menos 3 assassinatos e foi sentenciado à pena de morte. Durante os anos seguintes, ele foi transferido para a prisão de Highford, na Flórida, onde ele aguardava a execução de sua sentença. 5. A executação e o legado de Ted Bundy. Em 1989, após anos de apelos e tentativas de evitar a execução, Ted Bundy foi finalmente executado na cadeira elétrica na prisão de Highford, Flórida. O momento em que ele foi levado para a execução foi transmitido ao vivo e muitas pessoas assistiram em casa, aliviadas por saber que um dos maiores assassinos em série da história finalmente estava pagando pelos seus crimes. Antes de sua execução, Bundy admitiu alguns dos crimes pelos quais ainda não havia sido condenado, mas nunca revelou todos os detalhes. Ele morreu sem nunca mostrar remorso real por suas ações. Ted Bundy deixou um legado de horror e mistério. Sua história continua a ser estudada, principalmente devido à sua capacidade de enganar todos ao seu redor. Sua história também serve como um lembrete de como as aparências podem enganar e de como até os indivíduos mais normais podem esconder os maiores monstros. 6. A psicologia de Ted Bundy. O que o tornou um serial killer? O que torna alguém como Ted Bundy? O que é necessário para se tornar um serial killer tão calculista e brutal? Especialistas em criminologia apontam que Bundy possuía uma psicopatia exacerbada. Ele tinha uma falta de empatia pelas vítimas e uma habilidade excepcional de manipular as pessoas ao seu redor. Sua necessidade de controle e poder sobre suas vítimas estava no centro de seus crimes. Além disso, Bundy era extremamente inteligente, o que lhe permitiu escapar da captura por tanto tempo. Sua capacidade de planejar e manipular os outros, somada ao seu charme encantador, fazia com que ele fosse ainda mais perigoso. Ele nunca mostrou remorso genuíno, apenas se preocupava com a sua própria sobrevivência. O caso de Ted Bundy é um dos mais chocantes e aterrorizantes da história dos Estados Unidos. Ele provou que o mal pode se esconder por trás das fachadas mais bonitas e charmosas. Por mais que sua aparência atraente tenha enganado muitas pessoas, as suas ações são um lembrete de que a verdadeira natureza de um assassino pode ser extremamente difícil de detectar. A história de Bundy não é apenas sobre um serial killer.
é sobre os perigos que existem em nossas próprias percepções e a necessidade de sempre questionar as aparências. No final, o caso de Ted Bundy permanece como um dos maiores mistérios da criminologia e um aviso de que, muitas vezes, o mal está mais perto do que imaginamos.